Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no Idiomas Online para mais uma live com dicas de português e também da língua portuguesa. Também dicas do Brasil, claro, meu país lindo, maravilhoso. Então, pessoal, estava meio sumida por aqui, problemas técnicos novamente, mas agora já está tudo certo. Espero que estejam todos bem, que tenham passado um ótimo fim de semana, uma ótima semana e que estejam todos aí mais tranquilos para iniciar essa mais uma semana que se começa. Segunda-feira, realmente, não é fácil para ninguém, né? Ninguém gosta de segunda-feira. Mas, enfim, aqui estamos. Lembrando que eu sempre trago conteúdos aqui para o Idiomas Online, de português e do Brasil, tanto da língua portuguesa quanto dicas e curiosidades aí do Brasil também. Sempre estou à disposição de todos, se vocês precisarem tirar dúvidas de português, tem alguma coisa a perguntar, podem me mandar mensagem ou aqui no direct do Idiomas Online ou lá no direct do Aprenda Português com Paulo. Lembrando que aqui no Idiomas Online a gente traz conteúdo mais no modo geral, por exemplo, português, espanhol, italiano, alemão, inglês, enfim, aqui nós temos vários idiomas. E lá no Aprenda Português com Paula é direcionado exclusivamente para português. Lá nós temos muitos vídeos e muitos conteúdos legais que é interessante se você estiver aí buscando realmente aprender português de uma maneira mais descontraída, divertida, enfim. Então, não se esqueçam que estamos aqui para ajudá-los. Gosta do português, gosta dos conteúdos, acha os conteúdos interessantes, mas ainda não fala português? Não tem problema. Lá na bio do Aprenda Português com Paula, tem um link de um curso exclusivo feito por mim, ensinando português básico, dia 1, tá? Tem lá em português e também é explicado algumas partes em espanhol pelo Ivan, certo? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui a nossa live. Hoje eu trouxe um tema que eu vou trazer, na verdade, toda semana, que são as personalidades brasileiras. Então, cada live eu vou trazer a história de uma pessoa. A semana passada foi aniversário de um dos escritores aqui que nós temos, brasileiros, que foi o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele é basicamente responsável por toda a cultura do folclore brasileiro que nós temos. Ele escreveu uma obra chamada O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio, para quem não sabe, é fazenda, não é lugar, assim como em espanhol. O sítio significa fazenda e pica-pau amarelo é uma espécie de pássaro, tá? Então, ele escreveu essa obra e, como é uma literatura infantil, todas as crianças que estudaram folclore ou língua portuguesa ou qualquer coisa tem esse parâmetro de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o Monteiro Lobato ele nasceu em 1882 e morreu em 1948. Ele foi um escritor e editor também. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, como eu mencionei anteriormente, é a sua obra de maior destaque na literatura infantil. Ele criou uma editora que se chama Editora Monteiro Lobato e depois, mais tarde, a Companhia Editora Nacional, e foi um dos primeiros autores de literatura infantil no país aqui do Brasil e de toda a América Latina. Ele foi um dos, tá? Temos outros. A par da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou uma extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos decadentes e a população do Vale da Paraíba, quando a crise do café. Lobato
Ele está entre os autores do pré-modernismo. Ele também foi um jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por mais de 10 anos. Quando a gente estuda sobre petróleo aqui no Brasil, a gente também estuda sobre o Monteiro Lobato, porque ele também teve uma parte responsável aí com a parte do petróleo. Então, o Monteiro Lobato ele nasceu em Taubaté, aqui em São Paulo. Ele era filho de dois fazendeiros também. Ele foi alfabetizado pela mãe e ele sempre gostou muito de leitura. Ele lia todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, que era o Visconde de Tremembé. Depois, mais tarde, a gente vai falar do Visconde. Desde criança, Monteiro Lobato já mostrava seu temperamento inquieto e, aos 10 anos, escandalizou sua família. Tradicionais fazendeiros do Vale do Paraíba e amigos do imperador Pedro II, quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Para quem não sabe, a primeira comunhão é bem complicada, porque é quando você enlaça com a Igreja Católica. E ele se recusou, então foi um escândalo. Então, sobre a formação dele, né, o que ele estudou, ele ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, mas ele queria estudar Belas Artes. Nesse período morava em uma república de estudantes localizada aqui no centro de São Paulo, junto com alguns amigos. O grupo se reunia para cuidar da vida literária, escrevia para um jornal publicado em Pindamonhangaba. Depois eu quero ver se vocês conseguem falar essa palavra. Pindamonhangaba, de propriedade de Benjamin Pinheiro. Usando vários pseudônimos, faziam oposição ao prefeito da cidade. Então, pseudônimos é quando duplo sentido, falava uma coisa, mas queria dizer outra. O Lobato escrevia também para o jornal da faculdade, e quando já mostrava sua preocupação com as causas nacionalistas, né? Na festa de formatura, em 1904, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Nesse mesmo ano voltou para Taubaté, prestou um concurso de promotoria pública, assumindo o cargo da cidade de Areias, no Vale da Paraíba, em 1907. Monteiro Lobato se casou e com ela teve 4 filhos, que foi a Marta, o Edgar, o Guilherme e Ruth. Foram os 4 filhos dele. Em 2011 perdeu seu avô, herdando a fazenda Buquira, para onde se mudou pretendendo ser fazendeiro. Começou a escrever o conto O Boca Torta, que seria o primeiro da série mais tarde, reunido sob o nome de Urupês. Esses nomes são Boca Torta e Urupês, provavelmente é um nome nativo, né, indígena. Ele fez muitas publicações polêmicas, né, que mexeram com a cabeça de muitas pessoas. Ele fala aqui que em 1918 Monteiro Lobato publicou a sua primeira coletânea de contos, que era o Urupês, quando traçou a paisagem das cidades por onde passou, no perfil do Jeca Tatu. Um caipira apontado pela pobreza, pelo marasmo e pela indolência, que tornava incapaz de auxiliar na agricultura. O Jeca Tatu é um personagem muito famoso também aqui, quando a gente se fala do Brasil, né? A figura do Jeca Tatu, descrita por Monteiro Lobato, chamou a atenção do Rui Barbosa, que era um diretor, né? Que o citou em um concurso de campanha presidencial como protótipo do caipira brasileiro abandonado à miséria pelos poderes públicos. Essa é a ideia que nós temos de Jeca Tatu quando falamos que alguém... que Jeca Tatu é alguém um pouco, assim, abandonado pelo governo, que
tem muita tensão dos governantes e do poder público. Os primeiros livros infantis, então, entusiasmado com o sucesso de Urupés, Monteiro Lobato fundou a editora e em 1921 ele publicou O Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida publicou o Saci e o Marquês de Rabicó. As obras infantis fizeram grande sucesso, que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1924, a Revolução Paulista levou a sua editora à falência, e depois de vender tudo, Lobato e o amigo fundaram outra editora para imprimir livros mais didáticos. Esse livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele, por exemplo, todos os personagens que vivem ali na fazenda, são uma pessoa da família dele. Por exemplo, a Narizinha era uma das filhas dele. O Marquês de Rabicó era o avô, que era aquele intelecto, né, que sempre buscava ensinar as coisas. A avó que tinha era a mãe dele, que sempre ensinava, buscava explicar e tudo mais. Então, é interessante ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo e depois ler a biografia de Monteiro Lobato, porque assim você começa a assimilar uma coisa na outra, né? Um personagem no outro, numa coisa que ele contava de quando ele era criança, enfim. Como eu mencionei anteriormente, Monteiro Lobato ele foi muito importante na descoberta do petróleo aqui no Brasil, mas isso a gente deixa para quando falarmos de petróleo, tá? Entre as obras de literatura geral de Monteiro Lobato, há livros de ficção e outras sobre questões sociais, políticas e econômicas, mas todos apresentam caráter nacionalista, interesse por problemas do país e pela transformação do Brasil. Além das já citadas obras de literatura geral, destacam-se também A Negrinha, A Onda Verde e O Macaco que se fez homem. Essas são de literatura adulta, vale muito a pena ler, tá? O Monteiro Lobato, ele teve tantos problemas com o escândalo do petróleo, descoberta do petróleo, que ele foi seguido politicamente. E aí ele se mudou para a Argentina, ele viveu lá por um ano. Em 1947 ele voltou para o Brasil e em 1948 ele faleceu aqui em São Paulo por problemas cardíacos. Em sua homenagem, no dia 18 de abril, dia de seu nascimento, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, eu acho que foi aniversário de morte, que foi na semana passada. Então, no dia 18 de abril, a gente celebra o nascimento e também o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem a Monteiro Lobato. Não tem como falar de infância sem falar de Monteiro Lobato, realmente marca muito a vida de todas as crianças, principalmente assim da minha época, que agora tem 30 anos, 30 e algo, lembram muito disso. Nós tínhamos também, na televisão, passava uma série que se chamava O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que contava todas essas histórias de uma maneira mais didática, por forma de telenovela. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, pessoal, por tudo, por me acompanhar até aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo e logo eu volto com mais novidades aí para vocês, tá bom? Um beijo no coração, até logo e tchau, tchau.